Pronto, a partir de agora já está gravando, né? Então vamos lá, né? Hora do show. E aí, último dia de aula, né? Adrenalina mil. É assim mesmo, só presta assim, né? Vamos lá. Graças a Deus, chegamos, né, gente? Como a gente falou semana passada. E aí, do presente, bacana, colocando aí, registrando, né? Bom dia, bom dia. Como a gente falou semana passada, não foi? Chegamos, reta final. Hoje é o último dia, acabou-se. Interação, professor-aluno, acabou. E lá, semana passada, Yarley falando, ou foi outro aluno, dizendo: Ei, o primeiro ano foi bom demais, vou ter saudade, queria continuar no primeiro ano. Bacana. Foi bom, né, gente? Foi difícil, mas aos que estiveram, né, firmes, chegamos aqui. Aí Yarley pegou e lançou outra piada, não foi? O que a ameaça de um celular não faz? Para fazer as atividades, não é, Yarley? Os pais ameaçando, vou tirar o celular. Aí parece que é isso que está ajudando os alunos a fazerem, né? Mas é isso, gente, é a consciência, certo? Não é fazer por fazer, foi a pergunta da semana passada de João Assis. É fazer para aprender, gente, é ter isso em consciência, aprender. Já que tem que fazer, né? Então, fazer da melhor forma possível, prazeroso, tentando entender o mínimo possível necessário para poder usar, né? Algum dia vão usar. Tá aí o Enem e as fotos, né? Ei, gente, vamos lá. Começar, né? E aí, tranquilo, gente? Bom dia a todos, parabéns pela presença, pela participação de todos, sempre fazendo as atividades, né? Como dissemos nas aulas anteriores, hoje é o último dia, acabou-se, né? Até que enfim chegamos, concluindo o ano. O último dia de aula é hoje. Alguém pode dizer, tá, aí quer dizer que próxima semana a gente vai ter mais o último dia de aula, conteúdo, o assunto, o professor passando para vocês, né? Agora é só atividades, exercícios, notas, médias, finalizar o quarto trimestre, né? Inclusive, os alunos que estão aí em pendência, gente, sinceramente, dá tempo. A gente viu lá o Yarley falando semana passada, né? Ele falou, abrindo aspas, gente, de boa, dá tempo. E dá tempo sim, gente, dá tempo para você fazer. Semana passada tínhamos, em média, 2 atividades por dia, né? São 27 aulas ao todo. O aluno entrar lá no mural do professor Luiz, atividades do professor Luiz de Física. Ao todo são 27 aulas. Hoje, essa 27ª aula. A aula 27, a última. Ou seja, ao longo de todo o ano, foram 27 aulas. Então, semana passada, faltando 2 semanas, 15 dias para concluir, né? Vou finalizar semana que vem, dia 18. Então, tiveram semana passada e agora vão ter essa semana seguinte. Em 2 semanas, dava de mais 15 dias para assistir 27 aulas. Em média, seria 2 aulinhas por dia, não foi? Passamos a primeira semana. Agora só resta mais uma semana. Essa uma semana, ainda quem não fez absolutamente nada. Vou fazer das palavras de Arley a minha. Gente, de boa. Mesmo assim, ainda dá tempo hoje. A partir de hoje. Semana passada eram 2 aulas por dia. Quem não fez nada, então hoje aumentou para 4. Né? Ó, então temos 7 dias. Cada dia você fazendo 4 atividadezinhas. Ao final dos 7 dias você vai ter 28 atividades feitas. Então, gente, dá para fazer. A pergunta lá do João, semana passada, ele disse, professor, quem já fez, vamos dizer, que tiver com média 6, 7, 8, e quiser refazer as atividades pendentes. Eu disse, gente, faça o que fizer, a atividade que estiver faltando, você fizer lá, eu vou mudar, substituir, colocar como feito, e ainda você vai ter um 10, 10, 10, 10, média 10, e fechar tudo com 40 pontos. Ou seja, a pergunta de João foi perfeita. Mesmo os alunos que estão em dias, entre aspas, mas faltando 1, 2, 3 atividades em cada bimestre, se quiser refazer essas pendências, dá demais para fazer e eu vou substituir e colocar 10 em tudo. Tranquilo, gente? Então, de boa, dá para concluir. Então, hoje é o último dia de aula, o último dia de conteúdo. Acabou-se absolutamente tudo. A partir de agora, depois de hoje, é só quitar as pendências, fazer as atividades, enviar as atividades e eu vou finalizar as notas, primeiro, segundo, terceiro bimestre e principalmente agora o quarto bimestre. Tranquilo, gente? Então, vamos lá. Já são o quê? 8h12. Gente, vindo aqui para o conteúdo. Parabéns a todos, como dissemos, né? Último dia, reta final, foi semana passada. Hoje é o último dia, acabou, não tem nem mais reta.
Hoje é o ponto final. Acabou-se. Então, eu quero saber. Dissemos, no início do quarto trimestre, que iríamos ter 6 conteúdos, 6 assuntos durante esse quarto trimestre. Em termos gerais, seriam 6 grandezas. E trabalhamos uma a uma todas essas grandezas, até a semana passada. Ou seja, semana passada trabalhamos a 5ª e penúltima grandeza. Recapitulando, a primeira grandeza era o quê? Trabalho mecânico. Vamos ver aí os alunos, né? As alunas que participam, semana passada participaram bastante. Primeira grandeza que a gente viu no quarto trimestre, trabalho mecânico. A segunda grandeza, energia mecânica, potência, impulso e quantidade de movimento. Foram as 5 grandezas que vimos até a semana passada. Semana passada, a aula anterior, foi a 5ª grandeza, quantidade de movimento, o Qzão. Quero saber a aula de hoje. Eu vou ajudar mais. A aula de hoje vai ser o 6º assunto. 6º conteúdo. Alguém já disse qual vai ser o 6º conteúdo? Colisões ou choques. Colisões, olha aí, Ilha, parabéns. Foi ela que participou bastante semana passada. Ela e a outra moça, Maria e várias outras. Foi? Alunos também, João, parabéns. Então, a Ilha já contribuiu. Professor, tem aqui na minha lista, na minha sequenciazinha, o meu registro, todo o conteúdo, o programa. É o programa do Enem. Me lembro demais, nas primeiras aulas, à distância remota, né? Teve uma aluna eita, professor, quer dizer que o senhor dá aula de Enem, sobre o assunto de Enem? Gente, é óbvio. Todas as aulas do ensino médio pressupõem que o aluno está sendo preparado para o Enem. Então, o aluno hoje, no último dia de aula, ele já tem em mãos absolutamente todo o assunto, todo o conteúdo, todo o programa do Enem. O Enem, o conteúdo do primeiro ano do ensino médio. Então, a Ilha participou, bacana aí, a Ilha, né? Participou bacana, contribuindo. Professor, lá no programazinho que o senhor tinha colocado, o 6º conteúdo, o 6º assunto é colisões ou choques. Colisões ou choques mecânicos. E vou mais. Esse é o 6º conteúdo. Vou colocar aqui, ó, colisões, para ficar bem registrado, né? Colisões ou choques. Colisões ou choques mecânicos, né? Mecânicos. Colisões não mecânica ou mecânico de choques. Mecânicos. Mecânicos. Então, daí, esse é o 6º e último conteúdo, o 6º e último assunto. Concluímos absolutamente todo o programa. E vou mais. É o 6º conteúdo, ou assunto, lá do programa. Mas só que com relação a grandezas, como a gente está falando, grandezas físicas. Professor, quais são as grandezas? Trabalho, energia, potência, impulso, quantidade de movimento. E agora é o 6º conteúdo. 6º conteúdo, 6º assunto. Mas não grandeza. Isso daqui não é mais uma grandeza. Ou seja, eu deixei para o último dia para dizer isso para vocês, para esclarecer bem detalhado. Na verdade, gente, no quarto trimestre, nós só trabalhamos 5 grandezas. Observação, grandezas físicas. Mas conteúdos são 6. Ou seja, já estou dizendo para vocês que esse 6º e último conteúdo, esse 6º e último assunto, não é uma grandeza, é um assunto do programa, mas não é uma grandeza. Algum aluno pode dizer, tá, professor, e por que não é grandeza? Não é grandeza porque não é como a gente vinha estudando. Como é que calcula essa grandeza? Como é que calcula o valor? Colisão não é uma grandeza, na verdade é uma situação. É uma situação do que está acontecendo lá. Professor, eu tenho uma determinada situação e eu quero calcular as grandezas. Não existe grandeza chamada colisão, nem tampouco grandeza chamada choque mecânico. Na verdade, isso é uma situação. É o que está acontecendo lá e nós vamos analisar. Professor, e qual seria a grandeza envolvida nessa situação? A grandeza, na verdade, recai no assunto da semana passada, ou seja, quantidade de movimento. Então, gente, o que a gente queria deixar aqui para vocês, no último dia de aula, é que esse assunto continua, recai na situação sobre grandezas, sobre a grandeza de quantidade de movimento. E olha lá, lembram? Semana passada, quantidade de movimento, Qzão, que ele forma, né? Então, gente, na verdade, vamos estar trabalhando situações. Situações lá, no dia a dia, no nosso cotidiano, onde ocorrem colisões, choques mecânicos. E a gente já tinha falado isso desde o 3º bimestre, mais ou menos, em poucas palavras, a ideia básica.
bem simplificada, a ideia bem intuitiva do que seria a colisão. Ah, professor, tem lá um poste, vem um carro e bate, colide, ou seja, vai ter ali um choque mecânico. Ah, professor, o que vai ter, o que vai ser ocasionado nesse choque, nessa colisão entre o carro e o poste? São essas situações que nós vamos estudar. Então, observe, observação importantíssima, são situações e não grandezas. A grandeza, vamos continuar estudando quantidade de movimento. Ah, qual foi aquela quantidade de movimento do carro? No momento da colisão, lá do choque com um poste, o carro estava com que quantidade de movimento? Qual era a velocidade dele? Qual é a massa do veículo? Então, massa e velocidade definem quantidade de movimento. Então, a partir desses valores, de calcular dessa quantidade de movimento, a gente vai ver o que acontece nessa situação de colisão. Tranquilo, gente? Então, vamos lá. Para simplificar e finalizar, já que o assunto, na verdade, vocês já viram, recai novamente, quantidade de movimento, é só vocês terem em mente o seguinte: nessa situação de colisões, sempre vai acontecer, em casos especiais, existem outros casos que se estuda depois, mas no momento que vocês vão estudar aqui, casos especiais, sempre existe uma coisa chamada princípio da conservação, princípio de conservação, ou seja, são situações onde existe conservação. Ah, professor, conservação de quê? Conservação, princípio da conservação da quantidade de movimento, Ou seja, essas situações são situações onde a quantidade de movimento vai permanecer conservada. Como assim, professor? Dê um exemplo. A gente já tinha falado o que seriam colisões, né? Em poucas palavras, a ideia básica, a ideia mais intuitiva, seria o quê, professor? Vamos supor aqui, ó, duas bolinhas. A gente tinha falado desde lá do terceiro trimestre, a situação mais básica, mais simples, o que mais acontece mais vezes de situações, vocês vão ver em Enem, respondendo questões de livros, são as situações lá do jogo de bilhar, a sinuca. Tá, professor, tem lá várias bolinhas, várias esferas. E a brincadeira lá do jogo é exatamente elas colidirem entre si para cair lá no buraco. Ah, professor, então vamos dizer, eu tenho a bolinha A e a bolinha B. Elas vêm uma em direção à outra e em determinado ponto, em determinado tempo, elas colidem entre si. Depois dessa colisão, o que é que eu vou ter? Eu vou ter isso daqui. Eu vou ter uma conservação. Como assim, professor, uma conservação? Então, eu vou ter que analisar essa situação em dois momentos. Disse para vocês que o momento que a gente vai definir a separação dos dois casos vai ser a colisão. Então, em determinado ponto, em determinado tempo, ocorre a colisão. Vamos dizer que a colisão se dê nesse ponto. A partir da análise desse ponto da colisão, nós vamos ter dois momentos. Quais são os dois momentos? Alguém quer arriscar aí? Gabriel, Wesley, Aela, Maria. Quais são, professor, os dois momentos que essa colisão me divide? São os dois momentos. Os momentos o quê? O momento. E aí alguém? Ninguém quer arriscar? O momento antes. Tá, professor? Antes. E o momento depois. Antes e depois. Aí eu vou além. Antes e depois de quê? Alguém agora está simples, né? Tá, professor, antes de quê? Antes da... Ninguém? Colisão. Antes da colisão. Aí, Júlia, parabéns. Era Júlia, Aila, Maria, parabéns. Então, gente, tudo vai girar em torno da observação principal que você tem que estar atento. Ao que você vai analisar é a colisão. Tá, professor? A partir da colisão, eu vou ter que analisar o meu antes e o meu depois. Ah, professor, como é que estavam lá os objetos, os corpos, as minhas bolinhas, os carros, o que seja, o carro, o poste? Como é que eles estavam antes? E como é que eles vão estar depois? Júlia complementou, da colisão. Depois da colisão ou antes da colisão. Então, gente, a brincadeira do jogo aqui, questões desse tipo, é você analisar esses dois momentos, o antes e o depois.
Antes e depois de quê, professor? Júlia bem falou. Antes ou depois da colisão. Ah, professor, mas só que existe um princípio chamado princípio de conservação da quantidade de movimento. Então, esse princípio garante o seguinte, que tudo que eu tinha antes tem que se manter conservado no depois. Então, gente, é simples assim. Tudo que é antes tem que se manter conservado no depois. Ou seja, se mantém conservado, é porque, na verdade, não vai ter operação, não vai ter mudança. Nada vai mudar. Tá, professor, nada vai mudar o quê? Com relação a qual grandeza? Qual é a grandeza que a gente está analisando aí? Tá, professor, quantidade de movimento. Então, a quantidade de movimento, de acordo com esse princípio, em situações especiais, né? Ó, especiais. Vou botar aqui, observação, situações especiais. E no momento que vocês estão aqui no ensino médio, se estuda mais esses momentos, essas situações especiais. Em situações especiais, casos especiais, sempre vai existir a conservação da quantidade de movimento. Ou seja, o antes vai se manter exatamente igual ao depois, tá, professor? É o que está aí explícito nesse enunciado. Se vai ser mantido, se mantém conservado, o que significa conservado? Não tem mudança, não tem alteração, não vai ter variação. Ou seja, tudo que era antes vai se manter exatamente o quê? Igual. Então, tudo que era antes vai se manter exatamente igual ao depois. Tá, professor, o que era antes o quê? Pelo amor de Deus, eu estou falando sobre o quê? Quantidade de movimento. Então, toda a quantidade de movimento antes tem que ser exatamente igual à quantidade de movimento depois. Atendendo essa condição, esse é o chamado princípio de conservação da quantidade de movimento. Ou seja, a quantidade de movimento do antes tem que ser exatamente igual à quantidade de movimento do depois. Ah, professor, mas antes eu tenho várias situações. A quantidade de movimento total. Tudo que eu tinha lá envolvido, o poste, o carro, vamos dizer que tinha uma bicicleta, uma moto, todos os corpos envolvidos. Então, a soma, o total de todas as quantidades de movimento antes tem que ser exatamente igual à soma de todas as quantidades de movimento depois. Então, o antes tem que ser igual ao depois. A soma de tudo, total. E para equacionar bacana, a gente vai e fala assim, ó, a quantidade de movimento total final tem que ser igual à quantidade de movimento total inicial. Então, gente, está aí. Essa é a formulazinha que a gente vai ter, certo? Simples assim, acabou. Se a partir de agora, levamos o quê? 8 minutos para explicar sobre esse assunto. O assunto de hoje, na verdade, não é uma grandeza. O assunto de hoje são situações que remetem